Graça e paz, amados irmãos, bom dia. Que o seu dia seja um dia espetacular. Que a tua vida, a tua família sejam contemplados pela presença do Senhor de forma poderosa e que você continue recebendo dele a graça, o incentivo, o amor, a bênção dele sobre a tua vida. Hoje, 25 de maio de 2025, estamos aqui celebrando a Deus mais uma vez e dizendo o nosso lema principal: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemos nele. E olha, está espetacular, olhando aqui pela janela, está uma coisa de cinema, né? Deus fez esse dia para você, Deus fez esse dia para a sua família, Deus fez esse dia para que a alegria do Senhor na tua vida seja completa e total. E logo de início eu quero convidar você, hoje estaremos 17h30 no templo da Primeira Igreja do Nazareno com a nossa escola dominical. Estamos falando sobre John Wesley e sua teologia prática, né? Estamos nesse ímpeto de nos fortalecermos conhecendo essa teologia do século XVIII e como ela é atual e importante para nós aqui no século XXI. Então você não pode ficar de fora, você tem que estar conosco. E 18h30 nós estaremos promovendo uma celebração ao Senhor pelo Dia da Família, né? Ontem foi um dia muito especial. Ontem, 24 de maio, a Igreja do Nazareno reconhece o valor de John Wesley como dentro da nossa teologia. E ontem foi o dia do coração aquecido, o dia em que John Wesley despertou para um avivamento interno, pessoal. E este avivamento consumiu a sua vida de tal forma que ele incendiou a Inglaterra do século XVIII e foi um instrumento de Deus usado para o avivamento daquela nação. Hoje eu quero começar esse devocional com esse ardor, com esse desejo, com esse sentimento de que Deus pode fazer todas as coisas, mas aquilo que ele nos deixa para ser feito, ele deseja que a gente cumpra, Ele não deseja que a gente esteja parado, que a gente fique adormecido. Ele deseja que despertemos e estejamos vivos dentro do seu reino. E eu quero compartilhar um texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 1, o versículo 13, que diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo for revelado. Poderoso esse verso. Se você lê todo o capítulo, o início do capítulo, o apóstolo Pedro está falando sobre salvação, de como a salvação foi revelada aos gentios, como os profetas pregavam essa salvação, pregavam a vinda do Messias, mas não conheceram, mas mesmo assim prepararam o caminho para que os cristãos daquela época, para quem ele escreveu, pudessem desfrutar do Cristo e da salvação em Cristo. E ele traz uma conclusão para essa ideia que ele está fazendo muito espetacular. Estejam com a mente preparada. Irmãos, olha, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir diante das situações, a nossa mentalidade é uma palavra muito forte. Algumas pessoas até não gostam muito de usar essa palavra, mas a palavra de Deus está dizendo, olha, que a mente de vocês esteja preparada, que o raciocínio de vocês esteja limpo, que essa sua mente ela não esteja contaminada, seu pensamento, sua forma de pensar, suas atitudes, seu comportamento não estejam contaminados com nenhuma ideologia, com nenhuma ideia deste mundo, com nenhum aspecto mundano que venha te fazer estar longe da graça de Deus. Então, esteja com a mente preparada. E isso nos leva a entender que precisamos
renovar a nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque a nossa mente, estando preparada com os princípios celestiais, com os padrões de Deus, com a visão de Deus para as nossas vidas, nós aí sim conseguiremos fazer o que está no versículo, na segunda parte do versículo, prontos para agir. Irmãos, olha, é fantástico na palavra de Deus. A mente preparada, ela cria uma ação, ela se reveste de uma atitude de sair do lugar onde está, de se movimentar, de ir à frente. Olha, se você perceber em toda a trajetória da palavra de Deus, em toda a trajetória dos grandes heróis, eles eram marcados justamente por isso, por um preparo espiritual, a mente focada naquilo que era celestial, no propósito de Deus para suas vidas, e o corpo agindo em direção. O corpo age obedecendo os comandos de uma mente preparada, com o propósito de Deus, com a finalidade do chamado e, principalmente, com os princípios eternos que Deus colocou e nos ensina em sua palavra e coloca em nossos corações. Preste atenção. Mente preparada, ela transforma as minhas atitudes em ações poderosas, em ações direcionadas, focadas no evangelho da palavra de Deus. Tá? O restante do versículo: estejam alertas, de prontidão. E o maior de todos os conselhos desse versículo: coloquem toda a esperança na graça que lhes será dado. Coloquem o seu foco e o seu objetivo na eternidade. Nós estávamos domingo assistindo. Paz, querido William, Deus te abençoe. Estávamos assistindo a peça A Batalha Invisível, promovida pela CNC, uma companhia de teatro que nasceu na Igreja Nazarena e hoje ela é interdenominacional. Mas que coisa maravilhosa, irmãos, nós entendermos que o foco da nossa vida não deve ser apenas aqui, não deve ser este aqui. Tudo que eu faço aqui na terra deve ser uma semente, um plantar de sementes espirituais. É isso que o apóstolo Pedro está falando, que toda a sua esperança ela esteja na graça de Deus, na esperança da revelação de Jesus Cristo. Quantos de nós estamos nos envolvendo e nos embaraçando com situações que nos desviam do nosso foco, que turvam a nossa mente, que amarram a nossa ação e nos impede de agirmos deliberadamente, focando na esperança vindoura. Talvez essa seja a maior verdade do Evangelho. Quando recebemos o Evangelho, precisamos entender que a nossa casa não é essa, não estamos aqui para ficar, mas estamos de passagem, uma passagem que aponta para a eternidade. E onde deve estar a nossa esperança? Né? Esse verbo, esse substantivo esperança, nos dá uma ideia de uma espera passiva. Pode ver, eu tenho uma mente preparada, eu estou agindo porque eu tenho uma esperança. É isso que o apóstolo Pedro, na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 13, vai nos falar. Mente preparada, totalmente desobstruída de qualquer tipo de poluição mundana, de qualquer tipo de pensamento ou de princípio que não seja da palavra de Deus. A mente preparada, que não se desvia, que não desvia o seu foco. A ação fruto dessa mente preparada, baseada na esperança da eternidade e da revelação de Jesus Cristo. É isso que nós devemos estar. É assim que deve ser o nosso dia a dia. Essa deve ser a nossa prática diária.
entender que Jesus Cristo nos chama para a eternidade. Querido irmão, querido amigo, eu não sei como está a sua mente. Talvez ela esteja num verdadeiro turbilhão de pensamentos, talvez até pensamentos depressivos, autodestrutivos, autodepreciativos. Mas olha, preste bem atenção. A Bíblia diz em Romanos 12 que nós devemos transformar o nosso entendimento pela renovação da palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 12. Nós devemos ter a nossa mente purificada da má consciência. Uma mente que pensa nos valores eternos de Deus. Não sei como está a sua mente agora. E sabe qual é o problema? É que uma mente que está turvada, ela não consegue ter uma ação concreta em prol do reino de Deus. E, consequentemente, ela está totalmente desvirtuada da esperança da revelação de Jesus Cristo. Está focada só no sucesso daqui, só nos problemas daqui, só no crescimento aqui, e não tem plantado sementes espirituais poderosas. Então, eu aguardo você hoje. Hoje, 17h30, Escola Bíblica Dominical, 18h30, culto de celebração pela família. Traga a sua família. Venha com toda a sua família celebrar a Deus, porque Ele tem sido poderoso em nossas vidas. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua família. Que seja um dia espetacular e que você esteja revestido com a mente de Cristo, com a ação de Cristo, com os mesmos sentimentos que Ele teve, porque é Ele que nos revelará a nossa herança eterna. Deus te abençoe. Eu aguardo você em nome de Jesus.